Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Fernanda Abrão, eu sou a professora tutora da disciplina de Metodologia Científica e hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre os conceitos, né, básicos aí dessa nossa primeira etapa, né, que foram discutidos aí, estudados por vocês e abordados nos exercícios, nas atividades, no conteúdo da disciplina, né, de Metodologia Científica. Então, para começar, eu acho importante a gente tratar da questão do conhecimento, né? Que esse conhecimento ele se deu origem a tudo o que a gente conhece por humanidade, e o conhecimento ele foi produzido a partir das experiências que o homem foi vivenciando ao longo do seu processo de civilizatório, né? Então, é muito importante a gente pensar qual é a importância do conhecimento. Eu acho que ela é fundamental, haja vista que nós nos organizamos como sociedade exatamente pelo fato, né, de termos aí essa capacidade, né, de produzir esse conhecimento, a observar, né, os fenômenos da natureza, tentar solucionar e analisar os problemas ou os fenômenos que vão acontecendo ou que aconteceram ao longo da história. Tá? Então, a gente tem aí um repertório vasto, né, de informações que ao longo do tempo, né, os homens buscaram averiguar, entender como funciona determinadas ferramentas, determinadas situações e processos, né? Então, isso é bem importante. E estudar metodologia é relevante também exatamente por essa questão, né? Sobre como é que a gente vai gerenciar o conhecimento e mostrar as diferenças de caráter, né, de ênfases que a gente tem em relação a tipos de conhecimento que nós desenvolvemos ao longo da humanidade, ok? Então, assim, essa trajetória do conhecimento, como eu disse, ela vem lá desde os homens primitivos, como eu citei, né? E assim, vocês viram, né, nas videoaulas da unidade 1, por exemplo, mostrando exatamente como é que os nossos ancestrais, eles se organizavam em sociedade e como eles, para driblar ou vencer as forças da natureza, né, e tentar entender os recursos, né, tentar entender o que estava acontecendo naquele cenário e principalmente tentar superar as adversidades, eles foram o quê? Buscando as experimentações, buscando entender no seu dia a dia quais esses fenômenos, como eles se relacionavam, e para exatamente superar todas essas questões aí, né, adversas que o homem enfrentou no seu processo civilizatório, ok? E aí a gente tem aí como a diferença, né, e da onde é que o conhecimento se organiza e se estrutura. Então é importante falar que a informação ela é diferente do conhecimento. Informação aqui são dados, são o quê? São pistas que a gente tem sobre uma determinada situação, caso ou fenômeno. Agora, essa informação pura e simples, esses dados puros e simples, eles não são o conhecimento. O conhecimento é o quê? É a transformação dessa informação, é o uso dessa informação. É a capacidade de que a gente faça uso desses dados e possamos relacionar esses dados aos fenômenos que estão acontecendo. Para o quê? Para buscar soluções, para estabelecer intervenções, exatamente para quê? Para que a gente possa buscar saídas para aí, os enigmas ou para as situações que a gente está vivenciando, ok? Então é bem importante pensar sobre isso. Então, o conhecimento, ele também é visto como sabedoria. Então, é a qualidade ou caráter de quem é sábio, né? É o indivíduo que possui muito acúmulo, né, historicamente falando, de informações e o uso correlacionado dessas informações para que elas se transformem em conhecimento, ok? Pierre Abelard, ele disse que o começo da sabedoria é encontrado exatamente na dúvida. E a grande questão da metodologia científica, né, e do cientista, desse olhar do pesquisador, é exatamente a partir do processo de interrogação. O porquê as coisas funcionam,
por que isso está acontecendo, de que forma as coisas estão dispostas no mundo e o que está por trás disso. Então, é muito importante a gente pensar nesses aspectos também. Então, o começo da sabedoria, para o Pierre Abelard, é encontrado na dúvida. Porque o que ele está dizendo é que, duvidando, a gente começa a se questionar. E procurando, podemos achar a verdade sobre determinados fenômenos. E é exatamente isso que o homem vem fazendo ao longo do seu processo aí civilizatório. Conhecimento também está relacionado com inteligência, exatamente pelo fato de saber conhecer, compreender, saber e nos distinguir dos outros animais, né? Exatamente por essa transformação que a gente faz nesse ambiente, nesse cenário que a gente está vivendo. A nossa capacidade e habilidade para pensar, raciocinar, imaginar, entender e, principalmente, pessoal, adaptar-se a situações, né, diversas e diferentes, né? É criar produtos significativos em uma ou várias áreas de conhecimento. Então, dependendo da área de conhecimento, é exatamente, né, nas ênfases que a gente tem, nas jurídicas, educacionais, gerenciais, da saúde, o homem ele vai buscar soluções para poder o quê? Para responder os fenômenos que ele está envolvido, que ele está tentando investigar, ok? Então, a gente tem aí, a partir dessa perspectiva de conhecimento, a gente vai ter uma classificação do conhecimento em 4 categorias. A gente tem do conhecimento empírico, do teológico, filosófico e propriamente do conhecimento científico, que é o que nós vamos estudar aqui. Isso quer dizer que os demais tipos de conhecimento, eles são irrelevantes? Eles são, né, refutáveis? Na verdade, não é isso que a gente vem tratar aqui. O que a gente vai discutir é dentro do universo acadêmico, o conhecimento científico é aquele que nos vai dar, aquele que vai nos dar o arcabouço, as formas de entender como se faz ciência e como o que nós estamos estudando aqui nas áreas de conhecimento específicas pode ser desenvolvido, ok? Então, é bem interessante. Não é que o conhecimento empírico, teológico ou filosófico são menores ou menos importantes. Eles existem, mas só que a abordagem, o recorte que nós vamos fazer aqui, está tratando exclusivamente do conhecimento científico, ok? Então, o que é essa questão do conhecimento empírico? O conhecimento empírico está relacionado com o quê? Com a observação que os homens antigos, né, pré-históricos, e nós também hoje em sociedade, temos dos fenômenos. Então, a partir do momento que a gente não estrutura o conhecimento, que a gente fica no achismo, que a gente não tem a gente busca as experiências e descobre as coisas pelo acaso, o conhecimento é só aparente, a gente não busca um método para entender aquilo, ele é considerado como empírico. Sabe aquela questão que antes a gente falava, né? As superstições da vovó, coisas do gênero, né? Hoje em dia, muitas dessas superstições ou já foram derrubadas por conta de pesquisas científicas que provaram que isso não era exatamente correto, ou, por exemplo, mostraram que exatamente esse conhecimento popular, que é o conhecimento empírico, se baseia exatamente nessas práticas de conhecimento da vivência das pessoas, eles realmente eram verdadeiros e até cientificamente. Então, assim, a propriedade de alguns chás, por exemplo, né, algum tipo de método que foi criado ou forma de inteligência ou de conhecimento desenvolvido, né, pelos nossos ancestrais e foi entendido posteriormente, não pode ser considerado, às vezes, mais como um conhecimento empírico, que é esse conhecimento sem organização sistêmica, mas sim um conhecimento científico, ok? Então, a partir de conhecimentos empíricos, isto é, mais superficiais, voltados, né, muito mais para a nossa percepção, para a nossa análise, sim, dos fenômenos, mas não uma sistematização, eu estou observando tantas pessoas naquele determinado momento que eu quero analisar, comparar. Não é isso. Conhecimento empírico ou popular, ele está relacionado do senso comum, portanto, ele está relacionado com a minha observação. Eu vi, eu senti, me disseram. Não, olha, eu pesquisei, analisei, comprovei, comparei, ok? Ele é muito mais, portanto, sensitivo, está relacionado com as minhas vivências, com as minhas experiências e, portanto, consequentemente, subjetivo, né? Então, sendo desse caráter da superficialidade, é sensitivo da nossa percepção
e, consequentemente, subjetivo, ele não tem esse caráter de ciência e sim de conhecimento, né, considerado aí empírico, ok? De aparente, portanto. Já o conhecimento teológico, ele se baseia em quê? Em princípios doutrinários, e está relacionado com a nossa crença em determinados fenômenos. Entende? Eu não tenho que provar que isso é verdade. Eu não tenho que provar nenhuma crença de ninguém. Ela existe e eu acredito nessa crença. Pela fé, pela motivação da fé. Então, o conhecimento científico, o conhecimento teológico, ele tem alguns princípios, né? O princípio da doutrina, ele apoia nas proposições sagradas, né? Que estão relacionadas e são reveladas pelo sobrenatural. Se a gente pensar aí nas passagens bíblicas, várias delas, né? Não vou me ater a exemplos aqui, que cada qual tem sua crença, né? Ou outros livros de outras religiões que não seja a cristã, mas propriamente, o que eu vejo? Os dogmas, a revelação pelo sobrenatural é um dos primeiros princípios que regem o conhecimento teológico. Já o segundo existem esses princípios teológicos, né, princípios doutrinários, perdão, e o que realmente vai considerar isso como uma verdade é a base da minha fé. Eu acredito, eu não tenho evidências de que isso aconteceu, registros históricos, fotográficos, nada disso. Mas eu tenho a minha fé, que é inabalável por determinada crença religiosa, por cada ou determinada religião. Então, esse é um princípio da fé, não se discute essas questões. Além disso, outro princípio são verdades infalíveis. Por quê? Porque elas partem de princípios de que as coisas são indiscutíveis. A minha fé, que Deus foi feito dessa forma, que a passagem X é assim ou Y, que existiu tais personagens, né? Então, assim, com a nomenclatura que vocês queiram, mas o importante é que essas verdades não são nem discutíveis. Isso é verdade. Eu tenho fé e acredito nessa doutrina, ok? E o mais interessante nos princípios aí é o princípio da autoridade. Então, eu tenho alguém que ele propaga essa doutrina, auxilia na expansão e fortalecimento da fé. Eu tenho um líder, né, espiritual, doutrinário, que pode estar aí em qualquer religião, que ele é o argumento de autoridade, é aquele que vai, pelos seus feitos, né, pela sua vivência, experiência ou conhecimento daquele livro doutrinário, vai fazer com que eu realmente continue crendo ou amplie e aprofunde minha fé nesse tipo de doutrina, né, nessa verdade infalível, ok? Por sua vez, eu também tenho o conhecimento filosófico. E aí eu tenho algumas questões interessantes. Qual que é a diferença básica entre o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico? Né? Então, o conhecimento filosófico, diferente do teológico, baseia-se em questões racionais, de crenças que eu tenho, em linhas de pensamento que eu faço raciocínios e me baseio nesses princípios e eu tento mostrar, argumentar por como isso funciona. Tá? Então, o conhecimento filosófico, ele é infalível porque são os postulados, eles são hipotéticos, né, as hipóteses que derivam da experiência ou não de quem é que está falando também, não sendo passíveis de submeter a comprovação. Então, é uma hipótese sobre determinado, demonstrações sobre determinado pensamento, eles estão falando de questões muito abstratas, né? O que é o direito, né? O que é justiça, o que é o amor, por exemplo. Então, o que é a lei. Então, questões relacionadas muito mais com postulados, hipóteses filosóficas de correntes que cada qual aí ao longo do processo histórico também vai seguir, vai construir, baseando-se nos princípios racionais, né? Não é uma fé, não é um sobrenatural. Eles buscam racionalizar, tentar argumentar
como esse conceito abstrato, a partir desse conceito abstrato, vão existir teorias e definições sobre essas questões que a gente levantou aqui, como lei, justiça, verdade, tá? Então, os enunciados filosóficos são logicamente correlacionados. A lógica para cada uma das correntes. Ele é não verificável também. São hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas, vai depender de como a gente faça esse processo argumentativo. Ele é sistêmico, né? Os postulados filosóficos, eles visam, sim, representar, e são representados por correntes, como eu falei para vocês, dos sofistas, dos socráticos, por exemplo, de Aristóteles e assim por diante, numa tentativa de aprendê-la em sua totalidade. É valorativo, ele parte das hipóteses que não poderão ser observadas. São conceitos realmente que são discutidos, né, e elaborados. Já o conhecimento científico, por sua vez, pessoal, ele busca na ciência, no conhecimento sistematizado, explicações para os fenômenos. E para isso, o que diferencia dos demais é o método de observação, métodos e técnicas de observação e de o quê? Aferição de dados para comprovar a tese que eu quero sobre um determinado acontecimento. Então, eu procuro conhecer, além do fenômeno, além do senso comum, além dessas questões, né, mais do subjetivismo, suas causas e leis, né, relacionadas com as causas e consequências, ou as leis que regem determinado fenômeno. Então, ele é conceitual, né? A ciência não é algo pronto nem definitivo, isso é muito importante dizer. Se a gente vai estudar aí, né, já estamos estudando ao longo desse processo até de construção do conceito de ciência, né, e de cientistas e de fenômenos, a gente pode pegar algumas coisas muito básicas sobre a Terra, sobre a questão do sistema solar, que, dependendo da época, por conta de desenvolvimento tecnológico mesmo, de instrumentos que pudessem avaliar com mais precisão aquele fenômeno, aquele espaço, aquele cenário, eu tinha definições que cabiam naquele momento histórico, né? Então, você pensar que a Terra era o centro do universo, por exemplo, era o quê? Eu só tinha poucos instrumentos que pudessem analisar a Terra como o centro do universo. Então, era um postulado verídico. O que isso quer dizer, então? Que quanto mais a gente desenvolve ferramentas, métodos e utiliza técnicas, pode ser que algumas verdades cientificamente comprovadas ao longo do processo, ao longo dessas melhorias e modificações, elas possam ser refutáveis, sim. Porque houve, então, uma explicação e uma demonstração, principalmente, desse fenômeno, fazendo com que ele, né, fosse demonstrado diferente do que anteriormente feito, né? Então, isso quer dizer que não é posse de verdades imutáveis, isso quer dizer que a gente vai mudar, como a gente vai mudar, é um processo de construção muito dinâmico. Ok? Então, as principais características do conhecimento científico seria, ele é real e factual, ele estuda ocorrências, fatos, ele é contingencial, isso quer dizer, eu preciso dar o quê? Veracidade, se é verdadeiro ou falso, a partir da experimentação. Eu tenho que ver se ele é sistêmico, pessoal, ordenado logicamente, você tem que ver o sistema, tá? E categorizar isso, buscar teorias que justifiquem ou que classifiquem determinado fenômeno. Ele é verificável exatamente por isso, né? Porque eu não trabalho apenas com as hipóteses, mas busco a comprovação das hipóteses. E ele é falível e aproximadamente exato, porque exatamente pelo fato que eu mencionei anteriormente. Ele não é definitivo nem absoluto, porque a gente pode, a partir do desenvolvimento de novas técnicas, reformular esses conceitos, essas teorias, e elas podem aí serem rebatidas e serem, né, refutáveis, portanto. Já as características do conhecimento científico, portanto, ele é mais profundo, ele preocupa não só com os efeitos, mas as causas e as leis que regem isso, tá? Então, sim, a questão do céu noturno, dos fenômenos de mudança da Lua, as fases da Lua, né? Então, assim, a Lua não é a Lua que diminui, mas é o que a incidência de luz é que vai fazer com que o formato dela se pareça diferente no céu,
muito diferente do que se pensava, né, anteriormente. Então, assim, um exemplo, ele é lento, porque, sendo um processo contínuo de construção, ele é complexo, pesquisas são desenvolvidas aí há muitas décadas para se buscar resultados, às vezes, né, aparentemente pequenos, mas são, às vezes, significativos e relevantes, porque geram aí uma mudança, né, comportamental também, né, e de perspectiva, de mudanças aí, até de leis, inclusive. Ele é contínuo, porque ele busca constantemente explicações e soluções, e principalmente há toda uma reavaliação de resultados, né? Então, assim, não se você for analisar, se pegar os dados do IBGE, que são dados quantitativos principalmente, mas que são dados que eu posso refutar, porque pode ser modificado. Eu posso fazer as análises comparativas sobre a questão, né, de migração, de imigração, de êxodo rural. Posso relacionar isso com faixa etária, posso verificar como é que está o perfil da nossa sociedade. Então, eu posso correlacionar coisas e a partir disso, a gente vai construindo um outro cenário, uma outra realidade, uma outra verdade. Tá? Então, esses são os 4 conhecimentos, né, tipos de conhecimento, focando especialmente no conhecimento científico, mas os demais, como eu disse, são relevantes também. Para que a gente tenha conhecimento científico, a gente tem que seguir métodos e técnicas, e a gente vai ver um pouco sobre isso. Qual seria, na verdade, segundo o Fachin, aí a diferença entre método e técnica? O método, pessoal, é o conjunto de etapas que estão sendo ordenadas para realizar uma determinada atividade, ok? Então, o método que eu vou usar. Agora, a técnica é o modo de realizar essa atividade. O método se refere ao atendimento de um objetivo, enquanto a técnica ela vai o quê? Operacionalizar esse método. Que técnica que eu vou usar? Né? De entrevista, por exemplo? De uma técnica que eu vou usar o quê? Eu vou fazer um grupo focal para poder fazer determinada pesquisa? Existem várias formas de raciocínio também, pessoal. Então, o método que a gente tem é o método dedutivo, que vai partir de premissas gerais, eu vou buscar inferências e vou ter como consequência verdades particulares. Então, esse quadro que eu estou apresentando para vocês, ele é exatamente isso. Eu tenho uma sequência de informações. Então, eu tenho um antecedente 1 ou premissa maior, depois eu tenho um antecedente 2 ou uma premissa menor, e eu tenho uma conclusão a partir dessas 2 premissas. Então, vamos ver um exemplo. Todo mamífero tem coração. Todos os cães são mamíferos, então eu tenho uma premissa maior, então eu falo dos mamíferos, depois dentro dos mamíferos eu falo cães, né, são mamíferos, e logo todos os cães têm coração. Tá? É um método dedutivo, eu estou deduzindo que esse processo, fenômeno, se faz dessa forma. A mesma coisa é, todo ser humano é mortal, Pedro é um ser humano, logo Pedro é mortal. Então eu tenho um método dedutivo, ok? Por outro lado, eu tenho o método indutivo. Já o método indutivo, ele vai focar em quê? Em dados particulares para verdades gerais. Então, eu tenho, numa sequência, primeiro a observação que eu faço, depois eu tenho uma relação e, posteriormente, a generalização. Perdão. Então, vamos ver um exemplo. O cobre conduz energia, o zinco conduz energia, eu estou observando, tá vendo? Cobalto conduz energia. Então, eu tenho 3 elementos aí que conduzem energia. Cobre, zinco e cobalto são metais. Então, eu estou dizendo que eles são metais. Então, eu posso dizer que todo metal conduz energia? Bem, é indutivo. Agora, isso não quer dizer que todo metal conduz energia. Pode ser que algum não conduza. E essas são as questões que são relevantes quando você faz ciência. Você precisa realmente fazer observações que estejam falando dos mesmos componentes, tá certo? A observação em relação perfeita, mas será que no universo de todos os metais, será que todos eles conduzem energia? Então, essas questões precisam ser analisadas. Antônio é mortal, Pedro é mortal, Maria é mortal. Ok, pessoal. João, Pedro e Maria são seres humanos. Logo, todos os seres humanos são mortais. Não há dúvidas. Eu faço observações relacionais, estabeleço relações e, consequentemente, generalizo
a partir da minha observação e da minha relação. E eu tenho o método indutivo, hipotético-dedutivo, que eu trabalho formulações aí. O Proper, ele vai organizar essas etapas do método hipotético-dedutivo em 3, né? Ele primeiro estabelece qual é o problema, formulação de uma ou mais hipóteses a partir de teorias existentes. Então, vamos pensar sobre a questão da violência urbana, o aumento da violência urbana. Então, é um tema. Como é que eu formulo uma hipótese? O problema da violência urbana deve-se à questão de desigualdades sociais. Ok, essa é uma hipótese. E eu formulo uma solução, dedução de consequências na forma de preposição. Então, assim, as consequências da violência urbana são distribuição de renda desigual, reestruturação, né, do universo, da questão trabalhista, que modificou-se nos últimos anos. O que eu estou fazendo? Eu estou levantando, deduzindo algumas hipóteses relacionadas com a questão do aumento da violência urbana no país. E eu vou tentar testar as hipóteses, quer dizer, vou começar a buscar saber se isso é verdadeiro ou não a partir da minha experiência e a partir da minha observação. Existem vários tipos de pesquisa. Existe a pesquisa pura ou básica, que faz simplesmente a pesquisa pela pesquisa. Eu não pesquiso para buscar um resultado, eu estou buscando para entender o que é ciência. Então, os cientistas, por exemplo, da NASA, eles fazem pesquisa básica ou pesquisa pura, exatamente pelo fato de eles estarem buscando entender alguns fenômenos postulados sobre a questão do universo, por exemplo, né? A experimental, em que eu realmente vou fazer uma experiência para entender determinados fenômenos aí. Pesquisa aplicada tecnológica, ela realmente vai ser uma pesquisa para responder um determinado fenômeno. Como é que eu vou diminuir a questão da... ou como é que eu vou aumentar, aí a dúvida é essa, né, também, a questão, né, da energia fornecida no país, por exemplo. Então, eu posso fazer uma pesquisa muito exclusiva para responder uma parte tecnológica ou técnica de aplicado. Eu posso fazer apenas uma pesquisa bibliográfica, que eu busco aí um determinado tema, vou fazer um levantamento de todos os autores que já falaram sobre esse determinado tema. Eu tenho uma pesquisa documental, que eu vou buscar registros de documentos ou históricos, por exemplo. Eu tenho a descritiva, que vai descrever um determinado fenômeno, né, processo. E a explicativa, operacional, eu tenho pesquisa ex post facto, né, quando vai acontecer, depois que aconteceu a exposição de um determinado fato, um caso clínico, por exemplo, um caso de júri, por exemplo. Então, existem aí, pessoal, vários tipos de pesquisa, ok? E aí é interessante que a gente vai aí classificar de acordo com os objetivos. Tem algumas pesquisas que são mais teóricas, como as bibliográficas, por exemplo, né? Metodológicas, pesquisas práticas, né, que são as descritivas para resolução de problemas, empíricas, né, que vão partir desse conhecimento, né, do senso comum para se desenvolver, ok? Então, assim, esses são os tipos e a classificação das pesquisas que a gente tem. Então, pessoal, olha, a gente tem vários assuntos aí muito relevantes para discutir, né, sobre a metodologia científica, nessas nossas 3 primeiras unidades, né, do material que a gente está disponibilizando para vocês. O importante é pensar como é que o conhecimento é constituído, a importância de se fazer pesquisa, né, como é que a pesquisa ela pode auxiliar aí na melhoria da qualidade de vida das pessoas, como é que a gente tem que ser aí, a partir do momento que optamos por estar dentro de uma universidade, de uma instituição de ensino superior, mudar o nosso foco, não mais para o lado só empírico, do achismo, mas a gente fazer pesquisas baseadas na legislação, baseadas em referências, em estudiosos que já têm um know-how, por exemplo, numa determinada área de conhecimento. Então, o que a gente precisa, na verdade, é o quê? É entender que a metodologia é uma forma que nos auxiliará consideravelmente a entender esses fenômenos aí sociopolíticos e econômicos. Então, quanto mais eu tiver esse olhar mais clínico, esse olhar mais
de dúvida mesmo, nessa questão que a gente tem de dúvida, pensar realmente em como é que eu vou buscar soluções, né? Entender esse universo aí, buscar soluções mais fácil, eu vou entender o meu papel de estudante, de acadêmico, né? Então é bem importante para que vocês façam aí uma boa avaliação, pensar na questão da ciência, nos tipos de conhecimento que a gente vai ter. Então vai cair questões sobre isso. Qual seria a importância, né, da gente ter dados estatísticos, dados, informações para subsidiar as discussões, né, que às vezes parecem só discussões muito pessoais, como questões de pena de morte, como aborto, por exemplo, mas a gente tentar entender, levar isso não para o lado pessoal, propriamente, das nossas crenças, mas começar a entender, analisar dados, como é que esses dados podem nos auxiliar. Pessoal, existem várias ferramentas também que podem nos auxiliar para colher os dados, ok? Então, uma pesquisa científica, ela vai o quê? Ela vai exatamente de acordo com a minha necessidade, não é isso? Como eu falei para vocês, os objetivos de uma pesquisa. Então, vamos pensar. Para que eu consiga executar uma pesquisa, eu preciso ter o quê? Um questionário, né? Eu preciso de fazer entrevista, por exemplo, organizar um projeto de pesquisa, saber muito bem quais são os meus objetivos, qual seria, né, a intenção que eu tenho com aquela pesquisa. Eu preciso organizar um questionário, que é um dos métodos para obter dados para a organização de um projeto de pesquisa, por exemplo, ele é extremamente importante, né? Então, exatamente, é muito importante a gente averiguar que esses instrumentos, essas ferramentas podem e vão nos auxiliar nesse processo aí, né, de construção, né, interação com a natureza, e a natureza também. A natureza, quando eu falo, não estou falando do ambiente, né, da zona rural, ou, né, de florestas, nada disso. Estou falando, né, do nosso ambiente, exatamente, da natureza, dos fenômenos, do que acontece na nossa sociedade. A gente precisa se inteirar, a gente precisa buscar as referências sociais, culturais, para a gente entender como é que esses fenômenos eles podem acontecer. Então, a pesquisa científica ela possui vários tipos de classificação, como eu falei para vocês, correto? E é muito necessário, assim, a gente entender que uma pesquisa ela pode ser também qualitativa ou quantitativa. Uma pesquisa qualitativa, ela está buscando entender a percepção das pessoas, né, dos entrevistados sobre o universo que está sendo pesquisado. Já a pesquisa quantitativa, ela aborda o quê? Ela busca averiguar quantas pessoas estão praticando X coisa, ou estão sendo submetidas a X processos. Então, a quantitativa está relacionada muito com dados estatísticos, levantamento de dados, gráficos, ok? Então, para isso, a gente tem que realmente entender aí que o estudo, né, a ciência no ensino superior serve para quê? Para que a gente tenha o desenvolvimento de novos métodos, novas técnicas, que vocês saiam aí profissionais da pedagogia, do direito, da arquitetura, né, assim, da farmácia, são pessoas que vão pesquisar, né, e a gente tem que ter uma série de cuidados para, por exemplo, elaborar um questionário. A gente precisa entender que aquelas perguntas elas vão ter que ter um direcionamento. Eu não posso perguntar coisas que depois vão ser úteis para nada. Eu preciso saber, eu não posso também construir um questionário, por exemplo, que não vai me auxiliar a averiguar os dados que eu quero, ou que vão, por outro lado, direcionar o olhar, ser tendencioso, atrapalhar o resultado real da minha pesquisa. Então, é bem importante a gente, assim, levar em consideração que as pesquisas, elas precisam ter, assim, não só o viés da minha percepção pessoal, mas ela precisa, e nem só de um grupo, mas ela precisa, sim, ser validada, né, a partir, né, de um método, de uma técnica muito bem estabelecida. Gente, assim sendo, eu acredito que assim, todos os tópicos são altamente relevantes, né, e que precisam ser tratados, precisam ser compreendidos por vocês,
foram abordados aqui nessa nossa conversa. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa prova, né, sobre os conceitos que a gente viu aqui, eu sugiro que vocês releiam, né, o material, assistam aos vídeos das videoaulas que foram produzidas especificamente para cada um desses capítulos, façam as atividades propostas lá, os horizontes de aprendizagem que vocês já viram, que são atividades de fixação e aprofundamento. E caso ainda surja alguma dúvida, não hesitem, procurem os fóruns Tira Dúvida para que a gente possa aí, responder vocês o mais breve possível e que vocês tenham aí, pessoal, uma avaliação muito tranquila, ok? A avaliação ela é composta por 10 questões, como a gente já conversou, né? Assim, essa disciplina é de 40 horas, a gente tem 3 questões discursivas e 7 questões objetivas. E a gente tem, na primeira etapa, uma questão discursiva de formação geral e uma questão discursiva, uma questão objetiva de formação geral também. Então, além do conhecimento específico do curso, dessa nossa disciplina, vocês ainda vão ser avaliados com relação ao desenvolvimento de vocês, da percepção de mundo, do conhecimento que vocês têm em relação à formação geral, que é muito importante para o quê? Para estabelecer essas conexões entre uma teoria e as práticas, né, e a sociedade que vocês estão vivendo aí, exatamente porque o objetivo de estar fazendo um curso superior, além de ter uma profissão, né, dignificada de vocês, ela também serve principalmente para que vocês tenham instrumental para tomar decisões e interferir positivamente na sociedade em que vocês estão inseridos, ok? Então, desejo, pessoal, que vocês tenham ótimos estudos, que caso precisem de nós, que nos procurem nos fóruns com uma certa antecedência, para que a gente possa auxiliá-los aí na resolução e na condução dos trabalhos e dos estudos de vocês. Forte abraço, tudo de bom e até breve.